Então vamos lá, pessoal. Mais uma mentoria aí. E o primeiro que nós vamos conversar então é o Marcos. Tentar ajudar ele aí com as principais dicas. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, professor? De onde que Tá tu me fala, ouvindo bem? Marcos? Sergipe. Sergipe, perfeito. Aham. Marcos, qual que é a sua principal dúvida hoje? Como que eu posso te ajudar aí para que você consiga passar em medicina no Enem 2024 ou no vestibular? A minha dúvida é sobre a minha estratégia. Tá. Eu comecei o Enem aqui, comecei com 2009 aqui, primeiro Aham. TEC. Tá. E esse vai ser o meu segundo TEC, 2023. Beleza. E qual que é a tua dúvida? Aí se eu posso fazer, tipo, o senhor falou que tem que baixar o nível emocional, né? Isso, baixar o Aham. nível emocional. Sim. Aí eu vou começar, agora vai ser duas TEC e no próximo mês quatro. Eu posso fazer 8 TEC em agosto, 8 TEC em setembro e 8 TEC em outubro. Dá 30 TEC. Tá certo o meu cálculo? Sim. Pode ser assim? Sim, pode ser, tá? Assim, Uhum, o número que eu tenho, tá, Marcos? Pode ser mais ou pode ser menos, né? Mas a uhum. média, né? Nós trabalhamos com a média, né? Então pode ser que Sim, tem mais e menos, né? Essa é a estatística. Então, por exemplo, tu vai fazer uma pesquisa com fármaco, né? Tu vai usar uma medicação lá para um câncer, por exemplo. E aí você vai ter uma média, né? De quais foram os tratamentos que mais trouxeram resultado, né? sim. E aí você vai trabalhar sempre com a média, né? Aí tem mediana, tem a moda, né? Daí tem várias questões estatísticas. Então a média que nós temos é 25 tech, tá? 25 Uhum. tech e É, 60 redações, tá? Então redação. esse é um número, assim. Tem alunos que é mais, tem alunos que é menos. Então é estatística, é a média, né? Aquele ponto de corte ali, tá? Então, assim, o que acontece? No começo, tá? Eu recomendo você fazer um P3R, tá? P3R. Isso, tá? Que daí daria um tech Uhum. por semana. Depois, conforme você for Sim, ganhando base, porque concorda comigo, Marcos, que os conteúdos se concordo. repetem? Aham, concordo. Perfeito. Acho que todo mundo, o pessoal que está assistindo aí, comenta no chat aí, pessoal, para saber se vocês também concordam comigo e com o Marcos. Comenta aí no chat. Então, o que acontece? Tu vai ver lá, por exemplo, uma estatística dos últimos 10 anos da prova. Tu vai ver lá, matemática. 32% das questões de matemática é de matemática básica. Uhum. Entende? Então, óbvio que eu vou direcionar o meu estudo. Aí tu tem uma porcentagem lá que é geometria, estatística. Então você vai direcionar o teu estudo. Aí o que acontece? Você faz lá um PBL, ATM, por exemplo, TM. de cone, né? Uma questão de geometria espacial, espacial três dimensões, geometria plana, duas dimensões. Então, cone, três dimensões, pede para calcular o volume do cone. Aí você faz um PBL, você ganha a base sobre aquele conteúdo que cobrou o cone, correto? Uhum. Correto. Aí você gastou ali, geralmente, geometria são questões M. Você vai gastar ali de 30 a 50 minutos, tá? Para fazer um PBL. Por isso que no começo tu faz só as questões F, para ter mais volume. Aí, beleza. Aí, semana que vem, vai cair cone de novo? Provavelmente sim, né? Então, você vai estar o quê? Você já ganhou base em relação àquele conteúdo. Aí você reduz o tempo do seu PBL ATM. Então, se eu vou reduzindo o tempo dos meus PBLs, quer dizer o quê? Que eu posso aumentar o volume de provas. Porque aí eu gasto Prova. menos tempo fazendo PBL ATM. Faz sentido, Marcos? Faz sentido. Então, você ganhando base, né, aprendendo as questões F agora até agosto, quando tu chegar em agosto, lá no BES8, você vai ter o quê? Você vai ter base teórica, porque os conteúdos se repetem. Se tu aplicar bem certinho o GPOM, você vai memorizando, vai ter na memória de longo prazo, né? Memória de longo prazo. E aí, lá em agosto, você vai ter o quê? Você vai ter capacidade de fazer 2P, 3R. Redação não precisa aumentar muito, porque redação ela é muito a questão de modelo, né? Então, aí beleza. Aí você vai conseguir esses 8 tech, tá? Aí em setembro, se tu quiser, tu pode fazer redação todo dia, né? Porque é 60 minutos e às vezes também tu pode fazer redação mental, né? Tu só escreve na tua cabeça sem botar no papel quando tu estiver no ônibus. Também é uma estratégia para você. Se caísse obesidade infantil, qual seria a minha alusão histórica? Qual seria a minha tese? Qual seriam os argumentos? Argumento um, argumento 2, sabe? Isso aí de falar na mente eu já faço, a redação. Eu já faço isso, já. Aham. De pensar na mente. Perfeito. Isso aí, Marcos. Tu tem mais alguma dúvida? Não, não, só foi essa mesmo. Então tá, parabéns, Marcos. Isso aí, vamos para cima, tá? Se precisar de mais alguma dúvida, apareça aí.
nas próximas mentorias aí. Vai ser um prazer conversar contigo. Obrigado, professor. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Isso aí, pessoal. Essa pergunta do Marcos aqui, ela é bem interessante, por quê? Porque você tem que ter uma estratégia, tá? Não adianta, você começa com P3R e depois você vai aumentando. Porque, Léo, como é que eu vou fazer 25? Não vai dar, né, se tu fizer o cálculo. Só que acontece, depois você vai aumentando, né? No caso, se ele fizer 8 em agosto, 8 em setembro, 8 em outubro, né? 3 vezes 8 é 24. Então daria 24 techs, né? Fora o que ele vai fazer agora, que ele já fez 2, né? Mais o que ele vai fazer em julho, então vai bater ali aquele número mágico, né? Que a gente sabe. Óbvio que alguns alunos vai ser menos, e outros vai ser mais, e tá tudo bem, tá? Essa é a média. Vamos lá, vamos chamar agora a Maria Lima. Tudo bem, Maria? Só abrir teu microfone, Maria. Aqui embaixo tem um. Oi, Tudo bem, bom Maria? De onde que dia. você fala? Eu estou falando de Três Rios, Rio de Janeiro. Perfeito, do RJ. Isso. E qual que é a sua dúvida hoje, Maria? Como que eu posso ajudar a passar em medicina e ser a primeira médica da sua família? Apesar da idade, então, é que eu não encontrei ainda o local do conteúdo. Eu já estou, assim, maratonando você direto. E aí já imprimi a parte para o TEC, para os outros métodos. Sim. E ainda não encontrei, porque eu dei uma lida, eu olhei toda a prova de 2023, Aham. assim, não entendi nada, eu zerei, eu fiz várias coisas nesse período do último pré-vestibular e um Enem, estou me sentindo assim, zeradona. Então vamos lá, Maria. Primeira coisa, tá? Anota aí, ó. Não tem idade para realizar um sonho, tá? Então, Sim, assim, nós temos uma única vida, né? Esses dias eu vi um vídeo aham, de um cara que fez medicina com 60 anos. Era o sonho do cara. Então, assim, a gente não eu tem. A sociedade, Maria, ela não tem ela não tem essa capacidade, essa autonomia de determinar quando que você pode realizar um sonho. Então só o cara que tem 18 anos que pode, que depois dos 30, né? Se for mulher ainda e tiver filho, depois dos 30 não pode fazer mais nada. Acabou a vida, né? Aí se tiver um filho, é um atestado para não pode mais estudar, não pode mais trabalhar, não pode fazer mais nada. Mas quem que falou isso? Né? Se tiver alguma mãe aí, né, que passou dos 30, comenta aí se não é esse sentimento que a sociedade muitas vezes gera. Comenta aí para nós no chat. Então, assim, não tem idade, tá? Então, toma cuidado com essa questão. Outra coisa, tá, Maria, que tu comentou aqui para nós. É totalmente comum, normal, né? Você fazer o teu primeiro tech, você fazer o seu primeiro simulado, você ir para o campo de batalha, sujar a mão de terra e se sentir frustrada, tá? Eu faço isso de propósito, para você aprender a lidar com as suas emoções, né? Além de ser uma metodologia de estudo, aqui nós vamos trabalhar bastante também as tuas emoções, tá? Inteligência emocional. Universidades americanas, elas ensinam inteligência emocional porque é uma das grandes aptidões. A técnica, o conhecimento técnico, ele está na internet. Hoje a inteligência artificial, então a parte técnica, decorar coisas, está tudo na internet. Então a inteligência artificial e o que que os americanos buscam, né? As grandes universidades buscam formar profissionais com inteligência emocional que consigam aprender com as emoções. Isso é muito mais importante do que a questão técnica. Tanto que tem pessoas que às vezes não têm notas altas que conseguem, por exemplo, entrar em grandes universidades, como por exemplo Harvard. Então, essas pessoas, mesmo não tendo a nota, a pessoa consegue entrar. Por quê? Porque ela tem inteligência emocional, ela sabe lidar com as emoções, ela consegue, né, ela tem uma história que descreve isso, essa capacidade de inteligência emocional, tá? Então, assim, é normal você pegar a prova ali, você ler a prova e errar todas as questões, tá? Tá tudo bem. Agora você, a partir desses erros, você vai guiar a sua semana de estudo. Então, sábado e domingo você faz o TEC, de segunda a sexta você faz ali a correção daquelas questões que você errou, para você ganhar a base por meio do PBL-ATM e, além disso, você vai revisar caso você tenha acertado algumas questões. Então, eu faço o PBL-ATM tanto para os erros, tanto para os acertos. Por quê? Porque o erro eu vou aprender com aquele erro, os conteúdos se repetem, então a prova ela tem um padrão de cobrança de conteúdos, né? Por quê? Porque quem faz as questões não é um robô,
é um ser humano. E o ser humano tem tendências. Pô, um cara que sai do ensino médio, o que ele tem que saber? Ah, ele tem que saber estatística. Ah, ele tem que saber porcentagem. Ele tem que saber interpretar uma função do primeiro grau. Entender um gráfico, né? O eixo Y, o eixo X. Ele tem que saber interpretar esses gráficos. Então, é isso que eu vou cobrar dele na prova. Então, tem uma padronização de cobrança. Não faz sentido cobrar um conteúdo que não vai aparecer no cotidiano dessa pessoa que acabou de sair do ensino médio, né? Então tem um padrão de cobrança. Isso que é interessante você fazer muitos simulados, muitas provas antigas para você compreender. Não estou dizendo que você vai decorar as questões, Maria, não é isso. Estou falando que você vai Não, conhecer entendi. como que o seu inimigo pensa e como que ele cobra, tá? Eu vou te mandar o link aqui no chat, tá? Tem um módulo lá escrito material ATM, tá? E aí tudo que for os PDFs, né? Por quê? Porque a gente trabalha com essa linha do PDF. Por quê, Maria? Porque concorda comigo, Maria, que tu não vai ter tempo de ficar 2 horas vendo uma videoaula? Sim, é o que eu estou sentindo agora, quando eu acompanhei estou acompanhando todas as instruções do primeiro passo, eu já fiz. Aham. E aí, quando foi que eu consegui imprimir a prova, eu falei, nossa, mas assim, as tuas respostas de ontem já serviu para mim, Uhum. com as meninas, né, com o pessoal. Aham. E assim, agora o que eu estou sentindo necessidade é desse conteúdo para começar a botar a mão na terra com base, Sim, perfeito. E tem todo lá o né? Que material. foi o que eu. Então, o que acontece, Maria? Olha que interessante. O nosso material lá vai ter a teoria que foi cobrada na questão. Então, tu fez a questão, não sei fazer. Vai ter a teoria. Se for uma questão que envolve cálculo, vai ter os cálculos. Cálculo 1, cálculo 2, todo Uhum, passo a passo do cálculo. E depois tem a teoria do que foi cobrado na questão. Então, em vez de você ver uma videoaula ou ler uma apostila de 1000 páginas, você vai só a teoria do que foi cobrado. Tu estuda para passar em medicina, uhum. tu não estuda para ser professora de redação, ser professora de matemática, tu estuda para Isso, passar. Então, tem que saber a tá. teoria que foi cobrada, porque tem uma diferença da teoria e como a teoria é cobrada, são duas coisas diferentes, tem um hiato entre elas. Então, ali naquele material vai ter. E além disso, vai ter como essa teoria foi cobrada nos últimos 10 anos. E além disso, vai ter Uhum, como que esse conteúdo teórico aparece no seu cotidiano, na sua casa, no seu bairro, no seu estado. Né? O Rio de Janeiro tem uma uhum. participação muito grande na história. Tem várias questões que cobram Isso. questões do Rio de Janeiro, tanto em humanas quanto em português. Então, você vai fazer esse estudo prático, tá? E esse material em PDF foi desenvolvido pelo. Não fui eu que escrevi, tá? Foi o nosso professor especialista que tinha um conhecimento sobre neurociência, né? E foi todo um esforço para construir esse material, uma síntese, né? Objetivo, porque eles queriam botar 1000 páginas, né? Eles queriam botar todas as informações, todo o conteúdo. Eu falei, cara, o meu aluno, ele tem mais de 30 anos, ele não tem tempo, então ele tem que ser prático, ele tem que ser objetivo, né? Então, assim, foi todo um trabalho para eles conseguir deixar o material do jeito que eu queria, tá? Então, baixa lá esse material, eu vou te mandar o link aqui, tá? E aí você já. É bem simples, tem um módulo lá, material de estudo, e aí eu já te encaminho, você já pode estar baixando ele, tá? Tá, caso eu acabe perdendo essa, eu não sei se também é a ansiedade por encontrar, tá? Eu posso pedir lá para o grupo para o pessoal do WhatsApp também para me Não, enviar. não, assim, tu manda na plataforma, tu comenta lá na aula. Léo, manda o link Ah, aqui para tá. mim do material, tá? E aí eles vão te mandar, tá? Entendi. Não tem por que chamar no WhatsApp ali, tá? Só comenta na plataforma Tá, ali que eles vão te responder, tá? Mas eu vou te mandar aqui aqui eu já te mando daí, tá? tá ótimo, porque assim eu já tinha visto para fazer outros, aí eu falei assim, caramba, aí por acaso eu encontrei você, falei, é Aham. aqui, é agora, não tem medo, não tem nada, é agora, é o momento. Então, assim, tô aqui, Perfeito, querido. Isso aí. entendeu? Fico feliz que você tenha confiado aí e vamos buscar aí essa tua aprovação em medicina. Amém, amém. Tá bom, Aí querida? eu já Então, calculei, daqui a 10 anos, não sei o quê, eu falei, o tempo é agora, nada isso disso, é aí, querida. agora, um por um, um por um. Isso aí, querida. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tem uma frase, Maria, que é bem legal, que diz assim, ó. Para que pressa se o futuro é a morte, né? Então temos que viver o agora, né, pessoal? Viver agora, hoje.
Ah, Léo, mas eu não sei se eu vou conseguir passar em medicina. Não, primeiro aprende a fazer a introdução da redação, né? E a pessoa já está preocupada lá com como que eu vou trabalhar durante a faculdade de medicina, né? Então é muito comum isso, né? A ansiedade, principalmente essa geração atual aí, né? O pessoal tem muita ansiedade, tem muito nervosismo, tá? Mas vamos falar com a Bia agora. Tudo bem, Bia? Oi, Léo, tudo bem? Tudo bem? Bia, conta para nós de onde que você está falando. Eu falo de Londrina, no Paraná. Perfeito. E como que eu posso te ajudar hoje, Bia? Então, eu fiz o PBL-ATM ontem, de algumas Uhum. matérias, Tá. e de biologia foi super sossegado, não tive dor de cabeça, eu entendi bem, fluiu, Uhum. mas eu percebi que tem um nível, tem uma diferença de conhecimento muito grande. Então, por exemplo, eu fiz algumas questões M e algumas D que eu achei que era fácil de biologia, Uhum. e aí eu fiquei na dúvida se eu corrigia ou não. Tá, vamos lá, querida. Quando tu vai no mercado, né, tu vai comprar lá pão, né, frutas, legumes, feijão, arroz. Para você pegar aquele alimento, você deixa o dinheiro, né? Então nós vivemos num modelo econômico capitalista. Então a moeda de troca é o dinheiro, né? Nos estudos, a nossa moeda de troca é o tempo, né? Então, dependendo do que eu vou fazer, eu tenho que ver se eu tenho tempo para fazer. Vou fazer um simulado, tem que ver se eu tenho tempo para fazer aquele simulado. Quando que eu vou fazer? Quando vai sobrar? O PBL-ATM é a mesma coisa, tá? É o tempo. Então, a tua pergunta, nós Uhum, temos que. Porque eu sempre falo aqui de perguntas, né? Você tem que perguntar, né? Então, quando você foi passar o cartão lá para fazer o método, você se perguntou, pô, será que esse método funciona? Fez essa pergunta. Aí eu falei, ó, tem esse aluno que passaram em grandes federais. Será que eu vou conseguir? Aí eu falei, ó, tem esse aluno com filho, esse aluno não sei o que conseguiu. Aí tu pensou, pô, se esses alunos conseguiram, eu também vou conseguir. Então a gente sempre faz perguntas. Então a gente vai perguntar pro tempo. O tempo, tá? Qual que é a estatística que eu tenho? Como é que eu sei disso? Eu tenho uma planilha chamada AIDC, tá? E aí você vai preencher essa planilha. A partir dessa planilha, né? Tem uma pessoa da minha equipe que consegue metrificar esses dados, tá? O que nós temos? Nós temos uma média de 10 a 20 minutos por PBL-ATM de questões F. Média. Pode ser uhum, que a pessoa demore 40, pode ser que a pessoa demore 5 minutos. Por exemplo, um uhum, PBL-ATM de biologia, citologia. Pô, Léo, eu sei que a mitocôndria faz metabolismo energético, eu sei que ela usa oxigênio, eu sei que ela gera a ATP, adenosina trifosfato. Em 5 minutos, tu faz um PBL-ATM. Por exemplo, eu fiz um PBL-ATM de pneumonia, PAC, né? Pneumonia adquirida na comunidade. É um conteúdo que eu já domino. Então, não tem por que eu ficar uma hora ali, né? Agora, por exemplo, uhum. gasometria arterial e venosa, acidose metabólica, acidose respiratória, que é um conteúdo mais complicado, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, tá? E daí automaticamente eu vou demorar mais, tá? Para questões M, tá? Tu vai demorar ali, ó, de 30 a 50 minutos, que foi o que tu acabou de relatar para Uhum, nós, né? Tu uhum, foi tranquilo, mas quando tu foi para questões M, tu viu que, pô, tu vê que tem mais conteúdo, tem mais detalhes que você uhum, precisa memorizar. Daqui um pouco você vai ter que baixar, por exemplo, a botânica, tu vai ter que ir lá baixar o material de botânica do ATM para ver, para fazer as atividades, para fixar um pouco mais o conteúdo, tá? Agora, questões D, você vai demorar de 60 a 80 minutos. Então percebe uhum, que às vezes uma questão D, tá? Você vai precisar ali de quase uma hora para fazer um PBL-ATM de uma questão D. Por quê? Porque ela tem vários. Vamos pegar uma questão de matemática. Ela vai ter geometria, porcentagem e função. 3 conteúdos em uma uhum, única questão. Enquanto uma questão F vai ter só um conteúdo. Uma questão M vai ter, por exemplo, é, o cara criou um silo, nesse silo ele vai colocar soja, vai ter tantos caminhões de soja, e aí ele aumentou a altura do silo em 30%, e esse silo, daí no final ele bota, esse silo tem o formato de um cilindro. Então nós temos 2 conteúdos, nós temos porcentagem e geometria espacial. Porque o cilindro tem um formato geométrico de 3 dimensões, né? Então tu percebe, são 2 conteúdos, já é uma questão M. Então eu vou ter que estudar porcentagem, vou ter que estudar plana. Então eu preciso desse tempo maior. E aí vem a estratégia do método, né? Então imagina, o que é o método, né? O método é o caminho que vai te tirar do ponto A e vai te levar para o ponto B. Para mim sair de Londrina, Paraná e chegar em São Paulo, se eu for de carroça, vai demorar um tempo. Se eu for de avião, vai demorar o quê? Uma hora? 60, 70 minutos, no máximo.
Então, por que que o avião é mais rápido? Porque ele tem um método, ele tem uma técnica, ele tem uma engenharia superior à engenharia da carroça, que usa um animal, né, como locomotiva ali, enquanto que o avião usa combustível, usa uma tecnologia muito superior. Então, dentro da metodologia ATM, você vai ter as questões F. E aí a minha orientação de forma estratégica é que você, em um primeiro momento, faça essas questões F, para que você ganhe base teórica. Então, você já sabe geometria e já sabe porcentagem. Quando você... Geralmente 30 dias, tá, Bia? Para você ganhar essa base teórica, tá? 30 Uhum. dias. E às vezes o aluno não quer fazer essa base, não quer estudar matemática básica, ele já quer pular para as questões difíceis. E aí, quando, Bia, você passa esses 30 dias, estou falando de estudo, tá? Se você ficou doente e você não estudou, se você ficou vendo Netflix, você não estudou, se você foi no aniversário da sua tia no domingo e não quis estudar, você não estudou. Estou falando 30 dias de estudo, tá? Infelizmente, eu tenho que ser sincero com você, eu não posso mentir para ti, Bia. Não, são 30 dias corridos. Não. E tá tudo bem. Ah, hoje eu vou descansar, Léo. Hoje eu tô doente, tô resfriada, né? Por exemplo, teve uma aluna nossa que pegou dengue, né? Uhum. Hospital, coisa, tratamento e tal, ela ficou 30 dias sem estudar. Beleza. Mas não tem como eu dizer para ela, ó, você ficou nos 30 dias doente e você estudou. Não, você não estudou, não. Conta como 30 dias de estudo. Conta como 30 dias off. E tá tudo bem, né? Beleza. E aí, Bia, quando você faz, então, esses 30 dias, você ganhou essa base teórica, quando você chega nas questões M, você já tem facilidade para fazer elas. E aí você passa ali, aí depende, tá? 30 a 60, ou às vezes até 90 dias para você ganhar essa base teórica. Depende do aluno, tá? Depende da dedicação, depende da intensidade, que é aquela brincadeira que eu faço do inglês, Uhum. né? Inglês estudando no Brasil e 30 dias nos Estados Unidos. Então depende da intensidade. Intensidade distorce o tempo. E aí, quando você vai para as questões D, né? Como você quer uma particular com bolsa, né? Porque tu pode conseguir tirar uma boa colocação e a faculdade ali, tu pode conversar com eles, eles podem te dar uma bolsa ali, né? Fazer um desconto e, tipo, os 70% de desconto e aí os 30% você financia, faz um financiamento, acha um banco que financia, né? Enfim, ou você conversa com sua família, por exemplo, tem um colega meu que cada tio, padrinho, não sei quem, dá 10%. Né? Então tem 50% de financiamento e os outros 50%, 10 pessoas, cada um dá um valor. Ah, um dá 1.500, outro dá 2, sabe? Para ajudar a pagar a faculdade. Então, Uhum. tem várias estratégias, né? Que pode ser feita ali para você conseguir essa questão, tá? E aí você vai então para as questões dele. Então tem esse passo a passo. Se você é para concorrência, se você é a cota, se você é escola pública, o que for, você sempre vai seguir esse passo a passo. Porque até na medicina é assim. Os primeiros 2 anos de medicina é o quê? Ciclo Uhum. básico. Para você ganhar a base. Uhum. Entendeu? Beleza. Ok. Entendi. Desculpa, eu tô resfriada. Ó, isso aí. Mas é. Uma outra dúvida, então. Mas entendido essa, é, Bia, tu entendeu esse raciocínio, essa lógica do tempo? Sim, sim. É um método e precisa seguir o método para criar uma base, fazer as Isso. questões Isso aí. Deixa em primeiro e banho-maria as depois questões, né? evoluir. Por que que lembra lá, eu pego as folhas, né? E eu falo assim, ó, pessoal, deixa o mapa de erros e acertos em cima. Por que que ele fica em cima? Aí tu Sim, bota um clips. Porque lá na frente você pode voltar para essas questões. Ah, tu fez o PBL uhum, ATM de cone. Deixa eu ver qual prova que cobrou cone. Aí você olha para o mapa de erros e acertos de matemática, vai ter qual o número da questão. Aí você pode refazer, porque a questão ficou em branco, ela ficou em banho-maria, né? sim. Não, fez super sentido. Tá tudo bem. É que realmente eu sei mais de biologia do que de física, por exemplo. Que é a Isso. minha outra dúvida. Na de física, eu demorei bastante. Era uma questão que cobrava lei de Newton e força de atrito. Aham. E eu fui fazer a parte do MI e eu me enrosquei ali, eu não consegui terminar de rever as duas, né? A lei de Newton, a segunda, e a força de atrito, no tempo certo. Sim. E é uma questão F. Eu poderia terminar de ver esse conteúdo depois dos 20 minutos. Eu fiquei com coceira para Aham. para burlar os 20 minutos. Sim, assim, Que foi querida, o tempo que eu calculei no Wikimap. No eu Wikimap. entendi. O que acontece? Tá, não tenho uma regra, mas eu gosto do microaprendizado. Então, em vez de você estudar todas as leis de Newton, eu entendi, é uma questão F. Mas por que que tu não vê, por exemplo, hoje a primeira lei de Newton, amanhã a segunda lei de Newton, e aí sexta-feira tu vê a terceira lei de Newton, né? Pode ser uma estratégia. Em vez de você ver, ou você pode, não, Léo, eu me sinto mais confortável ver tudo agora, tá? Só que saiba que vai vir a curva do esquecimento. Lembra lá da aula aula aprofundada do TEC, né? Eu ensino Uhum. sobre
a pirâmide da aprendizagem, né, do William Glasser, e a curva do esquecimento. Então, vai vir a curva do esquecimento, por exemplo, eu estudei, antes de entrar aqui contigo, pneumonia, né, até comentei ali, antibiótico terapia, né, quais são as estratégias que a gente usa, quais são os antibióticos que a gente utiliza na pneumonia adquirida na comunidade, né. Beleza, eu estudei esse conteúdo, né? Então agora eu preciso criar um GPOM para gravar esse conteúdo, entende? Então é importante que você saiba que vai vir a curva do esquecimento e você vai esquecer. Então tu pode estudar hoje, só que saiba que tu tem que criar um GPOM para tu não esquecer. Ou você pode estudar um pedaço hoje, um pedaço amanhã, um pedaço sexta, e aí, por exemplo, no sábado você cria o GPOM, sabe? Então você pode. Era meu plano. Eu tinha pensado de fazer GPOM quando eu já tivesse o conteúdo mais completo, porque senão eu ia fazer vários GPOM e ia ficar tudo picado, assim. Eu não vi muita Que lógica. nem eu falo nas aulas do GPOM, né? E essa questão do GPOM gasta energia, fazer um mnemônico, criar ali uma estratégia de memorização gasta energia. Por isso tem que ter cautela, né? E aplicar só para aqueles conteúdos que realmente são importantes, assim, né? E é que o PBL, ele Tá. te dá muita estratégia de fazer questões, de aprender o conteúdo, né? Então, às vezes, só com o PBL tu já consegue gravar bem aquela informação. Aí tem algumas coisas que você precisa usar ali, lançar a mão do GPOM para tu gravar bem, né? Tá, ok. Eu senti que o aprendizado ali, principalmente em exatas, é um pouco mais lento, até pelo bloqueio emocional, assim, sabe? Toda vez que eu pego pra fazer, já fico meio, tá, calma, vamos respirar. Então, eu acho que vou fazer parceladinho e faço GPOM depois que eu rever tudo. Tipo, vai ser mais Isso aí. E tranquilo. daí não esquece, pega teu pai ali, teu pai ele é professor de qual área mesmo? De neurofisiologia. Já pega eles, ó, eu aprendi hoje a primeira lei de Newton, é assim, 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 né? Já, já, Ele já vai, gosta de ouvir. já vai botando para fora, né? Então usa situações do teu cotidiano para você colocar para fora esse conteúdo, porque falar na frente do espelho não funciona, tá? Tem que ser com uma pessoa real. Tá. Não, ontem eu tava tomando banho e eu fiquei pensando, mas o coeficiente de atrito será que muda com a água escorregando no meu pé? Eu já tava tirando uma atrito já, tipo, tentando imaginar a Daí tu coisa. tá caminhando na rua, Mas, quando tu resbala ali o pé, tu sabe, pô, zerou o atrito, né? Porque o atrito é uma força negativa. Então zerou ali, quer dizer que eu resbalei, né? Então é importante você. uhum, No material, assim, foi muito difícil montar esse material, né? Foram anos ali para conseguir deixar do jeito que eu queria. Por quê? Porque os professores, eles amam aquilo, então ele sabe muita teoria. Só que o aluno não sabe, o aluno quer passar em medicina, o aluno não quer ser físico. Então, a relação dessa teoria com o dia a dia do aluno é extremamente importante, né? E pouquíssimos professores uhum. têm essa capacidade de fazer isso, né? De traduzir a teoria para o dia a dia, para a linguagem do cérebro. O cérebro não sabe sobre atrito, mas ele, quando vê uma pessoa escorregando na calçada, ele dá risada quando vê a pessoa caindo, né? Então, eu traduzir aquele conteúdo para a linguagem do cérebro é fundamental. Tá. E uma outra dúvida. Eu escrevi a redação do Enem, quase no mapa conceitual. E não é para fazer isso, né? Mas quando eu fiz, já tinha escrito. Uhum. É, como eu faço para pôr isso de outra forma, assim, não tem problema eu escrever texto corrido, e depois eu posso fazer pequenas correções, por exemplo, teve conteúdos que eu acabei trocando na minha memória uma coisa ou outra, principalmente ali da parte de geografia, teve umas confusões Então, assim, querida, espaciais, assim, que tem um... qual que é a pergunta que nós vamos fazer? O que é o mapa conceitual? Né? Essa é a primeira pergunta. O que ele é? É o que eu aprendi. Então, imagina, eu fiquei ali 20 minutos fazendo um PBL ATM de DPOC, né? Beleza. Uhum, O que eu aprendi nesse PBL ATM? Eu fiz um PBL ATM sobre insuficiência cardíaca. Acabou ali, fiz análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo. O que eu aprendi desse PBL ATM? Sabe? Essa tem que ser a minha pergunta. Aí eu vou lá fazer um mapa conceitual. E às vezes eu posso pensar, eu não uhum, preciso escrever tudo o que eu pensei, eu posso escrever só um pedaço do que eu pensei, o ponto principal do tá. que eu pensei, e aí eu crio um esquema para que sexta-feira, quando eu for revisar a pneumologia, eu só bater o olho ali, revisar a cardiologia, eu só bater o olho ali e saber o que eu estudei, sabe? Então é importante ter essa percepção, tá? É, é... Óbvio, se tu quiser escrever corrido, tu pode escrever, tá? Mas a ideia é que você Não, sinta. eu não quero, é meio sofrido, parecia que eu tava quase vomitando, eu tava tipo, cara, é muita Lembra coisa do pra dinheiro, escrever. né? Quando tu vai no mercado, tu dá dinheiro. No teu estudo, tu dá o quê? Tu dá o teu tempo, que é o teu bem mais precioso, né? Tá,
Tá. E fazer correção depois no mapa conceitual tem problema? Então, por exemplo, fiz lá o PBL todo, terminei o mapa conceitual. Daí eu vi uma parte ali de geografia, acho que era. Ah, eu não lembro. Alguma parte de localização que eu troquei. Aham. E aí eu falei, tá, isso aqui tá errado. Eu fui conferir e realmente eu tinha trocado. Tem problema fazer essas pequenas Não, correções não tem depois? problema, tá? A ideia é assim, a ideia é que tu termina o PBLTM e tu volta para a questão, né? Tu volta na questão para ver por que que tu errou, por que que tu acertou, né? Para ver essa questão, tá? Não tem problema. Tá. Vai mudar também, né? Tu vai ver que teus PBLs eles vão ficando cada vez mais sofisticados, né? No começo ele é com poucas informações, tu não consegue relacionar a física com a biologia, com a geografia, né? Então, Uhum. assim, depois tu vai conseguindo relacionar, né? Essa questão da física com as outras matérias, ou biologia e tal. Então, no começo, o PBLTM ele é um pouco mais simples e depois ele vai melhorando, né? Você vai evoluindo cada vez mais, tá? Tá bom, tá bom. Acho que era só isso. Muito obrigada. Então tá, querida. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Beleza, vamos chamar agora a Kelly. Kelly Araújo. Tudo bem, Kelly? Oi, Léo, tudo bem? Tá me ouvindo? Vou ligar a câmera aqui. Só fechou teu microfone, querido. Tu abriu a câmera e fechou o microfone dele. Tem que abrir o microfone. Tem no botãozinho, tem o do vídeo. Aí, agora foi. Agora foi. Isso aí. Eu tava pensando, eu tava indo errado. Tudo bem, Léo? Tudo bem, querida? Ontem O que senti tu tá muita achando do falta da método? Tá mentoria. gostando? Tô gostando. Tô gostando muito. E eu tô com mais dúvidas, porque ontem eu passei o dia no hospital com a minha esposa. Não consegui entrar na mentoria, senti falta até. Mas à noite, quando eu cheguei, ainda fui dar uma estudada lá. E eu fiz o TEC, né, no final de semana, do Enem 2023, e agora estou fazendo PBL-TM das questões. Eu acho que eu até confundi. Fiz algumas questões que eu já tinha acertado, mas o PBL-TM é para fazer das questões que a gente errou, né? Não, Fiquei um pouco é o que eu confusa. falei antes, né? Tu faz das questões que tu acertou como revisão. E tu faz as questões que tu Sim, errou com o objetivo de aprender. entendi. É, outra coisa, na E parte fazer de questões aplicação. também é uma forma de você revisar. O TEC é uma estratégia de revisão, né? Querendo ou não. Uhum, sim. Eu estou tendo uma dificuldade, por exemplo, naquela parte de aplicação do PBL-TM, né? Que a gente faz o análise cirúrgica, faz o brainstorm, depois a gente vai, ali dentro do brainstorm tem uma parte de aplicação, né? Eu não estou conseguindo aplicar, né, ali Sim. o que a questão está pedindo. Eu estou tendo muita dificuldade nisso, Tá, beleza. Então vamos lá. sabe? Então vamos lá. Vamos falar então sobre o BS ou Brainstorm, tá? Beleza. Sim, Então, assim, no Brainstorm ali, tu vai fazer algumas perguntas, né? Tu vai perguntar sim. o que que eu já sei sobre esse conteúdo, o que que eu não sei sobre esse Uhum, conteúdo, qual que é a relação desse conteúdo com o meu dia a dia, qual que é a relação desse conteúdo com outras matérias e como que a prova pode cobrar esse conteúdo, né? Então, por exemplo, caiu lá uma questão, uhum, né? Pedindo para mim saber, passa um caso clínico e pede qual que é o diagnóstico. O diagnóstico correto é insuficiência cardíaca congestiva. Mas tem outras alternativas, né? Então, sim. eu vou estudar insuficiência cardíaca, mas tem outras alternativas. Tem ali, por exemplo, infarto, pode ter uma DPOC, pode ter uma acidose metabólica, pode ter outras doenças que vão estar ali nas alternativas. Beleza. O Uhum, gabarito é insuficiência cardíaca. Mas eu posso usar essas outras alternativas como ferramenta para poder estudar. Então, ele pode cobrar esses conteúdos que estão na alternativa, pode ser cobrado na próxima prova, entende? Então, o uhum, brainstorm ele é bem chuva de ideias, né? Então, a tradução. Então, pode ser que na alternativa tá lá, por exemplo, mitocôndria, mas pode cair, por exemplo, ribossomos, que é uma outra organela celular, entende? Então, o entendo. gabarito é mitocôndria, mas tem outras alternativas que eu posso. Então, eu pergunto, como que a prova pode cobrar no Enem 2024 esse conteúdo de citologia, né? Tô te dando um Uhum, exemplo.
Então, essa parte do brainstorm é a parte que os alunos mais pulam e é a parte mais importante. Porque qual que é o objetivo do PBL, né? É eu entrar na mente do meu inimigo. Por que inimigo? Porque não tem vaga para todo mundo, né, Kelly? Infelizmente, muitas pessoas Sim. querem fazer medicina pelo dinheiro, né? Deixa Tem eu ver muitas se eu entendi pessoas. então, Léo. Porque assim, fiz uma questão ontem, e eu fiz o brainstorm, não deixei de fazer não. E aí, ela era uma questão que falava das Olimpíadas. E ali, quando eu comecei a se relacionar, eu comecei a colocar assim, isso foi coisas que foram vindo na minha cabeça. Olimpíadas, atletas, o quanto que um atleta corre, o quanto que um atleta pula, aí qual é a força que ele usa. Eu comecei a ir correlacionando com outras disciplinas, né? Isso Que aí. eu falava de... Então, assim, comecei a escrever, só que eu não tinha certeza se era exatamente isso, Então, entendeu? assim, Que eu tava fazendo certo. isso, tu vai pegando esse conteúdo teórico e traduzindo ele para a linguagem do cérebro, tá? E aí tu vê qual que é a Uhum, relação desse conteúdo com o teu dia a dia, tá? Mas não é só uhum, isso, tu vai perguntar qual que é a relação desse conteúdo com biologia, com física, com matemática, uhum. outras matérias, porque as questões são interdisciplinares, tá? E aí, quando tu Sim. for lendo o material em PDF lá, tem no material já pronto lá 10 exemplos da Uhum, relação do conteúdo teórico com o dia a dia do aluno, né? Que a gente chama de uhum, self-study. Então, com o uso do material, por isso que eu falo, né? Tem muitas pessoas que desistiram de fazer o curso, né? Teve pessoas que entraram ali, pô, Léo, tem que estudar, né? Tem pessoas que achou que ia comprar o curso e não ia precisar estudar. Aí a pessoa comprou o uhum. curso, viu lá as aulas e percebeu que tinha que estudar, né? Ela descobriu, pô, vou ter que Sim. estudar para passar em medicina. E acabou desistindo. Por quê? Porque ela percebeu que para aplicar esse método tem que usar o material ATM, né? Uhum. Então, se tu tentar aplicar esse método com cursinho, com videoaulas, não vai Não deu encaixar, certo. entendeu? Tu tem que usar o nosso material, Uhum, porque o nosso material vai te dar essa noção. Então, tu vai ver ali exemplos da relação desse conteúdo com o teu dia a dia, e aí nos próximos PBLs você vai tendo mais noção. Por isso que eu falo, é consistência. Na primeira semana de uhum, aplicação do método, tu não vai ver tanto resultado. Mas aí depois tu pega o material, tu baixa o material, tu estuda o material, tu vê as questões, tu vê o método investigativo, tu vê os exemplos da teoria com o dia a dia, né? E aí você uhum, vai, cada vez mais, você vai melhorando teu PBL ATM. O problema é que às vezes os alunos são muito perfeccionistas, né? Eles querem tudo para ontem. Não é uhum, assim, né? Tu tem que dar esse tempo que eu dou 30 dias de estudo, tá? Não é 30 dias corrido. uhum. É 30 Sim. dias de estudo, tá? E aí, conforme tu for usando o PBL, você vai aprendendo, vai melhorando o teu brainstorm, vai melhorando o método investigativo. Eu peguei ontem esse material aí, já baixei já O que até tu dei achou uma do material? olhada. Tu Eu falei, gostou do material? eu gostei, fiquei surpresa, né? Eu falei, caramba. Aí eu até falei assim, nossa, meu PBL até tá pobrinho. Mas Aham. assim, eu gostei muito, eu já comecei a ler lá o material. Eu falei, bom, aqui já tem exemplo, modelo, né, também, de como eu vou fazer o meu mais pra frente. Exato. Mas como você falou, a questão da base teórica, como eu ainda não tenho muita, então ainda o meu PBL tá pobrinho, né? Mas assim, eu tô fazendo um pouquinho. Ontem eu não consegui estudar às 4 horas por causa da questão, né, durante o dia. Mas eu falei, não, pelo menos 2 horas de estudo, que eu, aquilo, mesmo que seja pouco, mais constante, né? Então eu consegui fazer e foi bem. Eu gostei muito de fazer o PBL. Falei, caramba, isso é bom de fazer, né? Porque você vai separando, você vai grifando lá, né? Vai separar as informações e aí você começa a entender, né? Isso aí, querido. O que tu tem que fazer para otimizar o tempo, tá? Tu tem que ter esses PDFs no Uhum, teu telefone. Então, por exemplo, você tá no ônibus, você pode estar usando esse material em PDF, entendeu? Tu pode estar lendo esse sim, material em PDF, você pode estar vendo ali os conteúdos, sabe? Então, porque uhum, assim, eu até pensei, não, eu vou contratar os professores, vou pedir para eles gravarem aula, né? Só que acontece, uhum, se o professor grava a resolução da questão, o cérebro que está sendo ativado é o dele, não do meu aluno. Então é muito uhum, mais sim, vantagem esse meu aluno, um PDF que tu lê ali no ônibus, tu bota um fone, bota uma música ali, bota um uhum, som binaural de sim. anti-ruído, e você lê aquele material em PDF, é muito mais eficiente do que você, por exemplo, ficar ali vendo resolução de questões. Porque aí você força a tua mente, você constrói mais base e aí fica mais flexível. Então, por exemplo, no teu trabalho lá, tu não tem que, inclusive é lei isso, tu não vai trabalhar às 4 horas direto, tu pode ter intervalos. Não, 2 horinhas, tu tem que sim. ter 15, 20 minutos de intervalo para comer alguma coisa e tal, isso é lei. Nesses 20 minutos, em vez de você ficar vendo fofoca no TikTok, tu pega e lê um PBL ATM. Um PBL, não precisa ser 10, um só. Se tu vê 2 Outra PBLs por dúvida. dia, na semana são 10 PBLs. E se você Ah, aprender isso que eu correndo e ia não perguntar. esquecer,
isso que eu ia perguntar, se eu tenho uma quantidade exata de PBLs diário ou semanal, você acabou de responder. Então tô bem, eu fiz 2 PBLs ontem, né? Assim, no meu trabalho, eu fico o dia todo aqui, mas depois que eu passo a parte de rua, né? Como eu trabalho na rua, eu fico dentro da unidade sem precisar fazer outras coisas, então eu aproveito esse tempo para ficar dentro de um consultório, fico estudando, né? Exato. O E pessoal tem que já sabe otimizar que eu o estou tempo, estudando. entendeu? Tem que Isso. otimizar o Aí o tempo. pessoal já até fala, que a linha está estudando. Aí o pessoal nem fala comigo, me deixa quietinha lá. Então eu estou aproveitando para fazer isso. Aí eu já consegui fazer uma redação, eu já pedi uma colega para corrigir, então eu não vou ficar corrigindo as minhas redações, né? E essa semana eu vou fazer mais 2, aí eu bato a primeira parte, que é um P3R. Isso E aí. no final de semana, eu imprimia o Enem de 2019 para fazer. Tá. Você acha que eu tô indo rápido demais? Não, Não eu sei. acho que tu poderia fazer o 22, tá? Para tu poder participar Tá. do desafio, tu tem que fazer o 22, Ah, tá? 22, né? Isso, 22, 21, Tá, 20, 19 e 18, tá? É os que a tá, gente vai fazer no tá desafio. bom. Depois tu pode fazer o que tu quiser, tá? Ah, Daí tu não, pode beleza. fazer Eu só confundi PPL, só. que é Pessoas Privadas de Tá, Liberdade, segunda aplicação, aí tu pode fazer, tem vários, a UERJ também é uma prova muito semelhante ao Enem, tá. aí tu pode, aí o céu é o infinito. Perfeito, perfeito. Então, vou fazer 2022, então. É Isso, isso só, Léo. Obrigada. perfeito. Foi Até bom falar mais. contigo, viu? Bom, fico feliz que tu tá seguindo aí a metodologia, né? E tá engajando, né? Porque a Você. ideia, Kelly, e isso serve para outros alunos que estudam e trabalham. A ideia não é você, o trabalho e o teu estudo, a tua vida e o estudo. São duas coisas Uhum, distintas. É você pegar a tua vida que você já tem com a tua esposa, com a tua atividade que tu vai na casa das pessoas, né? A unidade básica de uhum, saúde, o tempo que tu fica no ônibus, pegar a tua rotina que tu já tem e otimizar ela. Então, ao invés de eu ficar vendo fofoca no uhum, TikTok, eu vou ver um PBL, um só, não é dois, não, um só. 10 minutinhos ali no meu intervalo, sabe? Em vez de uhum. no ônibus eu ficar Sim. escutando música, por exemplo, uma orientação que eu dei para uma aluna, né? Numa mentoria individual que eu fiz semana passada, sábado eu fiz uma mentoria individual Uhum, com uma aluna e eu dei essa orientação para ela, cria um grupo no WhatsApp, né? Ela que nem você, não tem tempo, né? Que é o que os alunos mais me uhum. procuram na mentoria individual, né? E na mentoria individual eu consigo Sim, montar, desenhar uma rotina de estudo específica para aquele aluno, né? Personalizada para aquele sim. aluno. Aí eu falei para ela, cria um grupo no WhatsApp de humanas, um grupo de física, um grupo de matemática e Que quando tu legal. estiver fazendo o mapa conceitual, tu grava o que que tu aprendeu. Ah, eu aprendi tal, tal, Ah, tal, tal coisa. perfeito. Ah, eu Vou usar aprendi isso como estratégia. eu aprendi que as regras da crase, eu aprendi como usar vírgula. Grava um áudio, manda nesse grupo. Aí quando tu estiver deslocando da tua casa até o teu trabalho, ele é babá, trabalha Eu, com babá, tu escuta esse sim. áudio. Quando tu tá lavando a louça, ela também realiza atividades domésticas ali na Aham, casa, né? Eu falei, em vez aham. de estar lavando louça, em vez de você escutar um funk, não que eu não gosto de funk, eu também gosto, né? Cresci escutando funk, rap, mas assim, em vez de você escutar uma música, você escuta o teu áudio ali explicando o conteúdo, Sim. né? Então, assim, não é que eu quero que você pare de dormir, que você fique 24 horas por dia estudando, não. Eu quero que você pegue o que você já tem na tua Uhum, rotina e otimize ela. sim. Gostei muito dessa tua orientação dos grupos. Porque assim, eu já tenho vários grupos comigo. Só que o meu grupo, que eu botei um grupo de estudo medicina, botei lá pra mim, tá misturado. Agora eu vou separar. Então as coisas. Eu O de vou fazer humanas, isso hoje. física, matemática, biologia e química, tá? Tá, vou fazer isso. E eu gosto também de entrar na mentoria por questões de emocional também. Tá? Eu até Uhum. falei, tenho a ansiedade, né, muito alta. Então, o fato de estar aqui conversando com vocês, Mas ela ouvindo o baixa, pessoal querida, falar, conforme tu for evoluindo nos vai. conteúdos, tu for crescendo, a tua autoestima vai aumentando, tu vai melhorando, tu vai ganhando confiança, a ansiedade vai afogando ela, vai Uhum, achatando a tua ansiedade, tá? Confiança. perfeito. Então, obrigada, Léo, mais uma vez, tá? Até mais. Obrigada Tchau, mesmo, tchau. obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem mais, tá, pessoal? Lembra que é de segunda a sexta. Léo, onde é que eu acho o link? No e-mail. Nós sempre disparamos o link no e-mail, tá? Agora vamos chamar a Ana. Tudo bem, Ana? Como é que você tá, querida? Olha, bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo. De onde que você fala, querida?
Agora fechou teu áudio. Tem que abrir de novo aí, querido. Se eu falo do interior do Ceará, do sertão, chamado, Perfeito. Ceará. Ca- chamado Cachoeira do Fogo. Perfeito, Ana. Ana, qual que é a tua principal dúvida hoje? Como que eu posso te ajudar para você ser PMF, a primeira médica da sua família? Assim, eu consegui fazer um teste na sexta e no domingo eu fiz assim, eu consegui fazer 3 fases de natureza e Uhum. 7 de matemática. Tá. Então, tu fez 3 Aí FAQs de natureza e 7 de matemática, tá? foi. Número bom, tá? Aí É o teu primeiro TEC ou o segundo TEC? é assim, eu já fui fazendo muito teste, porque Tá. eu entrei em fevereiro. Aí houve mudança aqui que eu não consegui mais estudar. Aí eu comecei novamente. Tá, e qual que é a tua dúvida, querida? Aí eu queria saber quanta quantidade de bebê ATM eu posso fazer em um dia. No Porque eu dia, tá? consegui. Vamos lá. Então, o que acontece, querida? O que vai determinar é o tempo. Então, tu vai ver quanto tempo você tem para estudar e quantos PBLs você tem para fazer. Em média, tá? É uma média. Por isso que eu falo, pessoal, isso é importante você ter essa mentalidade, porque na medicina é muito assim. Depende. Depende qual que é o paciente, depende qual que é a condição, depende qual que é o histórico familiar da pessoa, depende de várias coisas. Então, nós trabalhamos com uma média. Em média, você vai ter ali 45 questões em matemática. Então, tu vai fazer 15 questões, são as questões F. Em física vai ter 15 questões, em média, pode ser mais, pode ser menos. 5 questões são fáceis. Biologia tem 15, 5 são fáceis, tá? Então, em média, por prova, você vai fazer 30 PBL ATM. Agora, no começo, com o objetivo de ganhar a base, tá? Se sobrar tempo, tu pode fazer mais, não tem problema. Então, a prova tem 90 questões, o que eu espero é que você faça 30 PBLs, sendo 15 de matemática, 5 de física, 5 de biologia e 5 de química. Léo, e as outras questões? Deixa elas em banho-maria. Calma, respira, não precisa ter ansiedade, não precisa apavorar. Porque nos primeiros 30 dias eu quero que você ganhe base, que nem na medicina. Os 2 primeiros anos de medicina se chama ciclo básico. Para quê? Para mim ganhar base de anatomia, de fisiologia, de patologia, de semiologia, né? Então, o que eu quero que você faça nos primeiros 30 dias de estudo? Não é 30 dias corridos, são 30 dias de estudo. Eu quero que você ganhe base, Ana. Para quê? Para que quando você chegue nas questões M e D, você consiga resolver elas com mais facilidade. Porque muitos alunos acham assim, nossa, Léo, eu demorei 2 horas para fazer o PBL-ATM. Claro, tu pegou uma questão D. Agora é só uma questão F. Óbvio que vai demorar. E, por exemplo, física. Se tem questões de física que envolvem cálculo, se física já é difícil, imagina física com cálculo. É M para D. Então ganha a base primeiro, entende os conceitos da física, para depois tu querer fazer cálculo de física, sabe, Ana? Então esse é o raciocínio, tá? Depende quanto tempo você tem, mas em média vai dar 30 PBLs de cada prova na semana para te fazer, tá? E aí você vai ver quanto tempo você tem para estudar. E pode ser mais, tá? Eu botei a média 30, você pode fazer 40, pode fazer 50, principalmente no primeiro dia, que é humanas e português. Aí você vai conseguir fazer mais, tá? Mas ali de natureza e matemática, em média 30, tá? Entendi. É, na segunda eu consegui fazer 8 também. Perfeito. Até, e hoje eu consegui fazer só 6. Uhum. Excelente, excelente, querida. Tu vai vendo ali um tempo. Uns dias tu consegue fazer mais, mas não é o volume, né? Até teve um aluno que perguntou ontem no meus stories, né? De fazer 2.500 questões, né? Tipo assim, não é o número vou fazer 10 mil questões, 5 mil questões. Eu acho que é a qualidade do estudo. Né? Tem pessoas que não acreditam em outros conceitos. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Muito bem. Tá certo, né? Assim, não, eu queria te pedir perdão, porque eu errei naquele dia. Falar que eu sou formada. Eu não sou formada. Eu sou técnica em rede. Aham. Aí, é porque eu tava com o meu nível emocional muito lá acima. Mas hoje tá um mês que eu deixei de tomar remédio para a ansiedade. Eu tô muito feliz.
Que bom, querido, que bom. É muito comum ter vários alunos que entram no método tomando vários tipos de remédio, né? Já teve a Maria, né, que ela usava uma medicação para estudar, o metilfenidato, né, a famosa Ritalina, né? E aí ela descobriu que ela não tinha TDAH. O que que ela tinha? Ela não sabia como estudar. Quando ela aprendeu como estudar, ela parou de tomar a medicação, óbvio, em conjunto com o médico dela, né? Eles chegaram num acordo que ela não tinha TDAH, que ela não precisava tomar medicação, porque agora ela tinha o método correto de estudo, né? E às vezes a ansiedade, né? É só você regular as suas emoções, você ganhar confiança nos estudos, você melhorar a tua capacidade de escrita da redação, você melhorar o teu raciocínio matemático, e aí você vai evoluindo, você vai vendo, pô, a minha ansiedade está cada vez menor, eu não tenho a necessidade de ter uma medicação só de mudar o método, né? Então, olha a importância que tem você ter um método correto de estudo. Tem mais Eu tô alguma dúvida, Ana? Não, muito obrigada e bom dia. Bom dia, Ah, querido. só para falar de cabra, eu não vou poder participar, mas você Não tem eu problema, participo. querido. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, não. Tá, agora vamos chamar a Vitória. Vitória Oliveira. Tudo bem, Vitória? Bom dia, tudo certo contigo? De onde que você fala, Vitória? Eu moro aqui em Santa Catarina, em Tubarão. Tubarão, Santa Catarina. Perfeito. E Isso. como que eu posso te ajudar hoje, Vitória? Então, eu tô fazendo o TEC, né? Só que eu não consigo terminar, a prova toda, né? E quando eu vou fazer o mapa do erro, como eu não botei ali a nomenclatura, eu não coloco no mapa do erro. Sim. Isso tá certo ou tá errado? Então vamos lá, querida. É normal, tá? É normal que nos primeiros tu deixe metade da prova em branco. Quantas questões ficaram em branco? 45, só consegui fazer Metade. 45. Tá, É a beleza. verdade. Com o tempo, tá? No próximo tu já tenta fazer 50, depois 60, depois 70. Aí tu vai melhorando tua capacidade de leitura, tu para de enrolar em algumas questões, tu vê, pô, essa questão aqui eu não vou conseguir fazer, então tu já vai pra próxima. Tu nem lê de novo a questão, já vai pra próxima. Ah, essa aqui eu li, eu consigo fazer. Aí você faz o fax para te ajudar a ser mais prática, mais objetivo na hora dos cálculos, né? Tu vai evoluindo com o tempo, tá? Então é normal que aconteça de ficar metade da prova em branco, tá? Eu falo isso para não desregular o teu nível emocional, porque às vezes o aluno acha que no primeiro ele vai conseguir fazer tudo, vai acertar tudo. Então é importante tu ter consciência disso, tá? O que que é o mapa de erros e acertos, tá? Você pode fazer ele em conjunto com o PBL-ATM. Então, na hora que você for fazer a correção, você vai descobrir, tu vai baixar o material em PDF. Tu já chegou a baixar o material em PDF? Sim. Tá. Uhum. Então lá no material em PDF vai ter o título, aí você vai saber qual é o conteúdo. É só tu copiar aquele título lá e botar no teu mapa de erros e acertos. Se é uma questão F, se é uma questão M, ou se é uma questão D. Aí tu pode usar cores diferentes, né? Pode usar, por exemplo, vermelho para a questão D, azul para a questão M e preto para a questão F, né? Para ficar colorido ali o teu mapa de erros e acertos. E aí isso te ajudar a ter uma compreensão maior da prova e quais são os conteúdos que são mais cobrados, quais são os conteúdos que eu tenho mais dificuldade, quais são os conteúdos que Uhum. eu preciso evoluir mais, tá? E aí tu pode montar, então, o teu mapa quando acontece tu não conseguir ler a prova inteira, né? Porque não é fazer, tá? No começo tu vai mais ler do que fazer propriamente dito as questões, tá? Aí tu pode fazer o mapa dos acertos durante a semana, tá? Não tem problema. Tá. E então, quando eu vejo que a questão já é meio difícil, assim, pelo enunciado, daí eu já posso pular, né? Não fico gastando muita energia. Não só Porque daí, pode, como como eu deve. quero. Porque daí, como eu quero ler todas as questões, quando eu termino de ler, praticamente já é difícil, já esqueci o que estava pedindo, né? Então, daí ali eu já gasto energia, né? Tá, isso daí que tu acabou de me relatar é um problema de rede social, tá? Tenta reduzir aí o teu consumo de tela, tá? O consumo excessivo de tela, ele gasta um neurotransmissor chamado acetilcolina. Tem uma aula no módulo Winner Game que eu falo sobre a farmácia natural do cérebro, que aí eu falo sobre os neurotransmissores. O que que os estudos mostram? Que tu tem um consumo de acetilcolina, tá? Que é o químico da atenção. Então, como a gente usa a rede social e é micro, é o stories curto, é o vídeo curto, é tudo micro, tu fica rodando aquilo, é um monte de estímulo, tu vai para aquele explorar ali no Instagram, tem um monte de vídeo, um monte de coisa, você acaba reduzindo a tua capacidade atencional, que foi o que tu relatou para nós. Tu lê o texto, chega no final do texto, chega no final da questão, tu não sabe o que estava escrito na questão que estava pedindo, aí você tem que reler de novo aquele conteúdo. Então toma cuidado com isso, tá? Tenta fazer um detox aí de rede social, talvez usar só de vez em quando, reduzir só à noite, 10 minutinhos à noite, para ver alguma coisa ou outra, sabe? Porque isso tem prejudicado bastante, né? A primeira vez na história que os filhos têm um QI menor que os pais. Geralmente,
os filhos sempre vêm mais inteligentes que os pais, né? As gerações. E agora, a primeira vez na história que a geração tem um QI menor. E uma das teses, né? Óbvio, são várias coisas, né? Que podem ocasionar isso, mas uma das teses é o consumo de tela, né? Eu, por exemplo, eu não tive tela, não existia telefone na minha época, né? Eu nasci em 1995. Minha mãe mal tinha um telefone e tu ia na casa de uma pessoa para ligar, né? Então eu não tive estímulo à tela. O máximo era uma TV na casa de algum parente rico que tinha TV, né? Eu acho que eu fui ter TV com 12, 13 anos em casa. Então percebe que essas crianças que nascem com a tela do iPad é diferente, né? Então toma cuidado com isso, tá? É um dos Uhum. sintomas aí que pode estar ocasionando a tua dificuldade de leitura. E o tempo, né? Prático de tech vai ajudar a melhorar essa questão. Sim, o Instagram eu desinstalei, né? Porque eu ficava muito tempo no Instagram, então daí eu fiz realmente um detox, eu desinstalei para não ficar no celular porque perde muito tempo. Só que eu trabalho muito no computador, né? E Aham. quando eu chego em casa eu sinto que eu tô muito cansada. É, aí eu, tipo, tomo um cafezinho, dou uma respirada, assim, faço uma meditação e depois bora lá, né? Só que daí eu só O sinto um que tu pouco pode disso, fazer mas também é usar o Aprova-Mind, né? Porque o Aprova-Mind ele tem uma quantidade de colina. O que é a colina? Acetilcolina. Então, para me fazer acetilcolina, tem que ter colina. Então, é uma suplementação e o café, ele tem, às vezes, dependendo da xícara, ele tem 10, 15 miligramas de cafeína, né? No Aprova-Mind, então 80 miligramas de cafeína e tem taurina. Então, às vezes, se tu chega muito cansado do teu trabalho, tu pode usar ali o Aprova-Mind e aí pode te dar um up maior para tu conseguir render mais ali nos teus estudos. Pode fazer o teste, tá? É óbvio que não uhum, vai acontecer uma mágica, né? Mas pode ser uma questão ali, porque é tudo química no cérebro, né? Então, para mim ter motivação, estudar, eu tenho que ter os nutrientes corretos ali para o meu cérebro funcionar da melhor forma possível, né? sim. E outra dúvida também, quando eu faço ali a prova, né? E Aham. daí depois eu vou fazer o PBL e a TM, eu sinto que eu acho que a questão é fácil, mas quando eu vou fazer o PBL, eu vejo que tem muita coisa para pesquisar e realmente é difícil. E eu não estou conseguindo realmente resolver nenhuma questão. Mas isso é normal, né? Eu Isso aí, deixo de porque lado. o que acontece ali no PBL ATM, né? E assim, era para ser muito mais coisa, tá? E eu que tive que. Eu li aquilo lá e falava, cara, meus alunos não têm tempo de ver todas essas informações. Porque quando o professor vai escrever ali, ele quer botar tudo, né? Ele quer botar todas as referências, botar o que tem no livro, ele quer botar o capítulo do livro ali no método investigativo. Então eu tive que reduzir o máximo ali para ficar enxuto e ter só aquilo que é importante vocês saberem, né? Mas sim, ele é bem elaborado, tem bastante conteúdos, né? A gente aborda também, às vezes a questão está falando sobre um conteúdo, mas tem outros conteúdos que estão relacionados à questão, então a gente destaca ali também, né? Tu vê que é um material bem completo, né? Mas tu não precisa atender e querer saber tudo que está ali naquele material, tá? Porque com o tempo os conteúdos vão se repetindo, né? Então tu pega ali, por exemplo, um Uhum. ondulatório. Toda prova que tu abrir de física vai ter um ondulatório. Então, com o tempo, você vai ganhando base da ondulatória e você vai construindo essa base teórica e vai evoluindo, tá? Então, como tu fez um tech só, né? Não, eu já fiz uns 5. Um 5, então, nossa, tu tá engatinhando ainda, né? O mínimo que eu recomendo para fazer questões F são 10 tech, né? Então tem mais a metade ainda para frente, né? Uhum. Sim. Agora eu só tenho que melhorar no tempo ali, porque daí eu não consigo terminar. Leitura, tá? Quer dizer, tu tem que melhorar a tua capacidade de leitura. Se Uhum. tu tá no quinto tech, tu não consegue ler a prova inteira, só 45 questões, é uma red flag, é uma bandeira vermelha, tá? É um sinal de alarme aí para nós. Então, tu tem que melhorar a sua capacidade de leitura. Reveja tema de casa aí para ti. Reveja as aulas do tech lá e tem algumas orientações sobre leitura acelerada, Tá. né? Speed reading, que é a leitura acelerada, tá? Tem algumas estratégias que você pode estar utilizando, tá? Tá, então tá bom. Era isso. Muito E também tu obrigada. pode, ó, outra coisa que tu pode fazer também, Uhum. tu pode pegar 20 minutinhos antes de dormir e ler um livro, tá? Tentar treinar, porque a Tá. leitura é a academia do cérebro. Então, antes de você ir dormir, bota ali uma leitura, 20 minutinhos, não precisa ler muito. Tu bota do lado da câmera. Se tu quiser, me chama lá no Instagram, eu posso te recomendar alguns livros para tu ler, tá? E, Uhum. e aí tu pode introduzir na tua rotina essa leitura 20 minutinhos antes de dormir, que vai te ajudar na hora de ler o tech. Tá, então daí eu reviso as aulas do TEC e ler um livro pelo menos 20 minutos antes de dormir, né? Isso aí. Isso vai ajudar bastante. Tá, então tá bom. Muito Te obrigada, Léo. ajudei? Era isso, tá? Ajudou Ajudei, bastante. Vitão. Tenha um bom dia. Então tá, obrigado, querida. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Agora vamos chamar o Felipe.
Tudo bem, Felipe? Bom dia, tá escutando? Sim, tô te escutando, Felipe. Conta aí pra nós onde que tu tá falando. Eu falo do Rio Grande do Sul, Candelária. Perfeito. Felipe, como que eu posso te ajudar hoje? Qual que é a tua principal dúvida? Olha, é o seguinte, eu fiz o TEC então no domingo, né? Quase saí voando, me deu ansiedade, vontade de chorar. Eu pensei assim, meu Deus, eu não sei nada, nada, nada. É Zerei complicado, né? tudo, nenhuma, não, não deu tempo de fazer todas. Acho que eu fiz até umas 5 de matemática, eu acho. E a minha dúvida, eu queria saber se essas, o que faltou, fazer as de matemática, eu deixo sem, claro que eu não vou poder fazer o PBL ATM, né? Então essas eu não faço mais. Passou, passou, terminou, como se fosse o dia da prova do Enem. Isso aí. Daí, mas aí depois, né? Mas depois aí tu pode pegar e tentar ler elas, né? Durante a semana, né? Tu faz sempre final de semana, tá? Daí durante a semana tu pode ler elas e tentar, né? Ver se dá pra encarar ou se não dá, né? Entendeu? É tipo assim, tu olha pro teu inimigo e vê, pô, esse aqui Sim, eu consigo, né? Esse aqui não. Esse aqui eu vou ter que ter a humildade, né? Vestir a sandalinha da humildade e falar, pô, esse aqui eu não consigo, esse meu inimigo aqui eu não consigo derrubar ele, então eu vou ter que, né, ir com calma e pra ver o que eu consigo, né? sim. Outra questão também que eu ia perguntar para ti, que é aquela última live que a gente fez, foi na sexta, que nós estávamos falando sobre as redes sociais, sabe? Aham. Eu acho que eu te falei da questão da ansiedade, que eu tinha a questão do sono, que daí tu me perguntou sobre as redes sociais, sabe? Foi, parece, um passe de mágico. Paguei do Facebook e do Instagram. A Aham. qualidade do meu sono, a ansiedade, assim, ó, mudou, parece, da água pro vinho. Como diz na Bíblia, tem um parágrafo lá que eu leio a Bíblia toda noite, né? Que Deus transformou a água em vinho. E assim foi a questão do meu sono e ansiedade. Era só as redes sociais. Só que deu uma dúvida que eu queria perguntar para ti. Era tipo assim, eu fico me pensando, bah, será que eu não posso entrar, ficar sem o Instagram e o Facebook? Ou Atualmente posso querendo te usar eles, mas manipular, saber usar de forma. né? Ó, atualmente querendo te manipular, querendo dopamina. Ó, a historinha, né? Ela vai contando historinha, não, mas só um pouquinho, né? É tipo assim, só esse brigadeiro hoje, só hoje, amanhã começa a dieta. É a tua mente querendo dopamina. Aham, Assim, eu gosto muito da rede social, tá? Eu conheci pessoas, médicos, médicas, né? Tanto oportunidades de trabalho, tudo através, ir para os Estados Unidos foi através da rede social, né? Eu mandei mensagem, comentei uma foto lá do meu professor lá, marquei ele aqui nos stories, ele me chamou aí, falando que ele queria conhecer o Brasil, não sei o que e tal. E aí eu conheci o cara assim, né? Então, assim, porque é tudo network, então eu acho válido. Só que antes de passar em medicina, eu fiquei 90 dias sem entrar na rede social. Tu entendeu? Tudo tem seu pois tempo, é. tudo tem seu momento. Eu entrei desde semana passada, quando a gente tinha feito aquela live, eu não tinha entrado mais. Eu só uso o WhatsApp que eu tenho que usar para trabalhar aqui, que eu faço checklist no meu trabalho, mensagem que se alguém manda, né? Eu uso o WhatsApp. Mas questão do Facebook e Instagram, eu usei domingo de noite, eu acho que uns 10 minutos só. E até hoje eu não usei mais, somente O o problema, WhatsApp. sabe o que que é, Felipe? Com Então quantos anos tu melhorou tá? bastante, eu posso dizer. Com quantos anos Muito tu mesmo. tá? 23. 23. Aí, por exemplo, tu vai entrar lá, 23. aí tu vai ver o cara que passou com 18 anos. Aí tu vai ver daqui a pouco um colega teu da escola que já tá na faculdade, que já tá formado. Aí tu vai ver um primo teu que tá viajando, tu pensa, puta que pariu. Aí tu pega, por exemplo, um domingo bonito de sol, aí o cara tá na praça lá tomando chimarrão, comendo pipoca, e tu trancado em casa estudando. Aí tu vai ver um primo teu tá viajando, aí tu vai ver um amigo teu tá em Gramado, né, comendo fundi, e tu tá ali trancado o dia inteiro em casa estudando. Então, o ser humano, isso é genético, é cerebral. Ele se compara. Nós temos a dopamina social, tu se compara. Por isso que as redes sociais vicia, porque tu quer aquele prazer ali, e aí tu meio que cria uma interação na tua cabeça ali. E aí tu acaba se comparando. Daí tu perde o prazer de estudar, porque daí tu vai entrar nos stories ali, tu vai ver todo mundo curtindo no domingo e tu trancado, fazendo um tech.
Exatamente, era isso que eu pensava. Por isso que nunca antes eu fiz cursinho mais cedo, porque eu sempre pensava, meus amigos todos são médicos, começaram lá com 17 anos, com 18 anos, e eu ia procrastinando, o tempo ia passando, né? Eu dizia, mas eu não vou conseguir. E foi passando, passando, eu achei que eu tinha que começar a ser médico com 17, 18 anos. E aí o tempo ia passando, eu não ia conseguindo, né? E daí a procrastinação. E a comparação, né? Daqui a pouco tu vê um amigo teu lá que comprou um carro, trocou de carro. Aí tu pensa, pô, eu tô com um carro velho aqui e o meu amigo tá com um carro novo. Aí tu nem sabe quantas vezes ele parcelou aquele carro, tu não sabe se você tá com dívida, né? Porque tem muita aparência também, né? O dublê de rico. Então, assim, e aí tu se compara, pô, o cara, olha o carrão que ele tá, eu tô aqui estudando, vou ficar 6 anos para daí eu começar a ganhar dinheiro. Sim. Mas então aquelas que eu fiz semana passada, eu não vejo mais, não, tipo assim, não presto atenção mais nelas agora, então. Depois, quando eu fazer, aí eu volto. Não que eu não vou estudar em cima delas, Isso dessas aí. que Na hora faltou. do TEC acabou o tempo, acabou a Depois, prova. E aí tu tem que ver, pô, aí uhum, tem lá, depois, agora não é o momento, mas depois lá na planilha IDC, quando tu preencher ela, uma planilha do Excel, vai ter lá o que que tu sentiu durante a prova. Aí tu vai botar ansiedade, nervosismo, deu vontade de parar de ler, eu tive vontade de mexer no telefone, tu vai escrevendo aquilo. E aí é bom pra ti, pra tu, pelo teu autoconhecimento e pra mim também. Aí eu começo a criar um padrão do meu aluno. Aí eu consigo ver a padronização dos alunos. Como que ele se sente nas primeiros 10 TEC, como que ele se sente do 10 para o 15, para o 15 para o 20. E aí eu vou tendo uma inteligência em relação ao método, entendeu? Por isso que é importante preencher a planilha. Mas só é mais para frente que a gente vai falar da planilha daí. sim, sim. Mas então, em questão também das redes sociais, ali voltando agora, o melhor seria, então, os 90 dias eu não mexer mais nelas, Não, né? assim, Quanto que eu tô nessa parte aí estudando. como assim? Tu não trabalha com rede social, tu, né? É que assim, é difícil falar, porque acho que depende, sabe? Não é que tu não possa usar a rede social, é que tu tem que colocar Sim, inteligência sim, no uso, entendeu? Daqui a um pouco também tu seguir o médico, tu vai, pô, eu me motivo entendi. naquele médico ali e tal, né? Então, assim, acho que tem que ser um uso consciente, né? Mas o que os estudos mostram é que compete, né? O que tu vê na rede social compete com o que tu estudou no dia. Por exemplo, hoje eu estudei DPOC, né? Então, se eu entrar na rede social, vai competir, né? Mas aí a minha equipe posta tudo pra mim, né? Então eu quase nem entro, né? Então eles respondem pra mim, posto sobre, Sim, sim. né? Eu só gravo ali. Então, pra mim é tranquilo em relação a isso, né? Mas eu não sigo ninguém, eu não vejo nada de ninguém, eu só uso a rede social para ajudar outras pessoas a serem PMF, primeiro médico da família. Essa questão que tu falou ali é muito importante mesmo. E é certo mesmo, a gente entra no Facebook lá e veja o que os outros estão postando, o que os outros estão fazendo, e a ansiedade já Eu aumenta, parei, né? cara, eu Queria não estar ali, sigo eu nenhum queria amigo comprar. meu. Eu falei para meus amigos, cara, o meu Instagram é para postar conteúdo, eu não sigo ninguém. Falei para eles, ó, eu vou parar de seguir tudo vocês aí, eu não quero ver o que vocês estão fazendo. Querem me ver, a gente marca uma janta aí, uma vez por mês aí, nós se encontramos. Eu tenho um amigo meu agora que a esposa dele tá grávida. E eu mando mensagem no WhatsApp quando eu quero conversar com ele, ou ele me manda alguma coisa. E é isso aí, cara. Nós temos um grupo do WhatsApp ali, deu. Eu não vejo nada de ninguém. Não sei se o cara tá em Gramado, se ele foi viajar, foi pra praia, não sei nada, cara. E deu todo dia. Eu acordei hoje, Felipe, eu acordei 4 da manhã, cara. É que para mim Entendeu? deu. Daí o cara tá na praia lá, imagina, entendeu? Sim, Mexe com o teu sim. cérebro, entendeu? O que eu quero dizer? É pior que é verdade, é. E o emocional, principalmente, né? E atualmente começa, É meu Deus, porque nem, tipo, eu, assim, tipo, foi Sim, pode falar, pode falar. para mim foi um baque, né? Porque eu usava muito o Instagram, eu fazia vídeo motivacional e coisas assim lá no Instagram, né? Eu usava para trabalhar, mas eu usava só assim para mim, que me fazia bem, me liberava aquela dopamina que ele diz, né? E agora, tipo assim, eu saí de vez, né? Eu ficava pensando, mas eu vou ficar sem postar meus conteúdos, sem fazer meus vídeos, sem ajudar as pessoas. Mas daí eu parei e pensar, não, Felipe, o que tu quer agora? Tu quer fazer os teus vídeos ou tu quer passar o teu sonho, realizar o teu sonho? Aí foi o momento que eu vi que tava me prejudicando mesmo. Então eu larguei, né? Claro que dá aquela vontadinha, né, de teu cérebro tocando, não, vai lá um pouquinho, eu preciso daquilo ali, vai, mexe um pouquinho. Mas não, eu tenho que ser mais forte que ele, né? Não ele me dominar, eu que tenho que dominar ele. Aí depois Mas que tu, daí que deu tu certo. passar, daí tu faz conteúdo, tu faz vídeo, conta a tua história, explica as tuas crenças, ajuda outras pessoas, né?
Mas agora, cara, agora eu acho que tu teria que reduzir o máximo que tu Isso. conseguir, tá? Não, já reduzi bastante mesmo, bastante para uma pessoa mais ativa que eu era, assim, questão de rede social. E nem aquele dia eu passei a semana inteira sem mexer, mexi só no domingo uns 10 minutinhos, eu acho. E agora, desde domingo de noite, eu não entrei mais, até hoje, somente o WhatsApp ali para trabalho mesmo. Isso aí. Isso aí. Estuda, cara, estuda. Tu tem a oportunidade, tem a chance, 23 anos aí, cara. Eu passei com 22 para 23, então assim, estuda porque é o que vai mudar a tua vida. E não vai ser fácil, tá? São 6 anos de estudo, sofrimento, sem sair final de semana, tu perde um monte de amigo, tu vê teus amigos lá viajando, trocando de carro, e tu ali só estudando, só estudando, só estudando, sem nada, às vezes passando perrengue, né? Só que tô plantando, né? Uma hora vai vir a colheita, Exato. Amém. entendeu? Então tá, Léo, era isso aí. Muito obrigado por enquanto. E Então vamos tá, lá, tá Felipe. dando tudo Isso aí. certo, graças a Deus. Muito bom mesmo. Tem nem quantidade de palavras para agradecer ali. Principalmente GPOM. GPOM é assim, parece uma mágica. Aquelas fórmulas 17 lá que eu achei que eu nunca ia decorar. Que nem a primeira aula que tu fez lá de decorar aquele número lá. É incrível, incrível. Não tem nem como explicar como é que é aquilo lá. Muito Valeu, bom. Felipe. Até mais. Tchau, tchau. Se cuida. O GPOM, pessoal, o GPOM faz uma pessoa que ninguém achou que ia passar em medicina passar em primeiro lugar, né? O GPOM é top mesmo. Vamos falar com a Arielle Reis. Tudo bem, Arielle? Só abrir teu microfone, querida. Ei, bom dia. Bom dia, querida. Ui, que dificuldade. De onde que você fala, querida? Eu sou de Linhares, do Espírito Santo, e eu tenho algumas dúvidas aqui para tirar com Tá. você. Vou colocar o outro fone aqui, porque eu estou no trabalho já. Tu trabalha com o que, querida? Eu sou comercial numa clínica odontológica. Olha só, que legal, querida, que legal. Depois me chama lá no, no Insta lá, que eu tô começando a estudar sobre isso, né? Eu até vou fazer uma mentoria agora com o médico, e só para me aprender, porque é uma coisa que eu não sei. Tudo que eu não tenho é pelo aquilo que eu não sei. O meu sonho é ter uma clínica, né? Vai chamar Instituto ATM. Eu quero ter essa clínica e eu quero que os meus alunos possam vir trabalhar comigo, né? Então, é um novo desafio para mim, né? Aprender como funciona uma clínica, como que é a organização de secretárias, tudo mais, né? Agendamento de pacientes, como que trata o paciente, como que funciona, né? Legal, chamo sim, pode deixar. Então, eu sou um pouco ansiosa e eu já estou no módulo 7, só que eu ainda não comecei a praticar. E essa é justamente a minha dúvida, assim. Uhum. Se eu já posso iniciar um P3R, ou se eu preciso concluir todos esses módulos. Então, assim, querida, no mínimo, tá? O que eu oriento os alunos a fazer? No mínimo, o módulo Primeiros Passos, tá? Módulo Primeiros Passos, depois o módulo Neurociência Cognitiva, o NAC, e depois GPOM, né? Então, esses 3 módulos ali, eles são fundamentais para você começar a aplicar. O que eu não gosto? Eu não gosto que o aluno veja todas as aulas e depois comece a aplicar, porque daí ele já nem lembra mais o método, né? Então, assim, eu Uhum. prefiro que ele veja, no mínimo, essas aulas e depois já comece a colocar em prática, tá? Então, eu quero que você faça um P3R para você sofrer, né? Por incrível que pareça. Eu quero que você sofra, eu quero que você fique ansiosa, eu quero que você mexa com o teu nível emocional de propósito, tá? Porque esse sentimento, essa impotência de ler as questões, não saber fazer e gerar essa emoção e lidar com ela, isso é fundamental para você ser aprovado em medicina, tá? E durante a medicina, você vai ter que lidar com isso aí. De você passar um caso clínico, você não saber o que significa, aquele exame que foi pedido, aquela medicação, e você ter a humildade, eu não sei. Na frente de todos os teus colegas, Uhum. falar, eu não sei. E gera aquela. Porque a gente é ser humano, a gente vai sentir aquele medo, aquela insegurança de na frente dos colegas falar, eu não sei. Ontem, por exemplo, eu estava no ambulatório de oncologia, eu falei para você, eu não sei. Desculpa, mas eu não sei, eu tô aqui para aprender, né? Então, assim, você lê a questão, pô, eu não sei fazer. Vai para a próxima. Leu ali, também não sei fazer, Léo, não sei fazer as 90. Tá tudo bem, porque agora você sabe o que tu não sabe e agora nós vamos de segunda a sexta buscar a base teórica para resolver essas questões. Então é importante que você faça esse um P3R para você sentir. E a redação, Léo, escreve qualquer coisa.
Não sei nada, escreve qualquer coisa. Depois tu baixa o material lá em PDF da redação, vai ter vários modelos de redação, vários exemplos de como que você escreve uma redação, que é a coisa mais simples que tem. Na minha opinião, matemática é 10 vezes mais difícil que redação, porque redação é um modelo. Entendi. Então eu já estou um pouco adiantada, porque eu estou até no módulo 7. Isso, Aí, pega esse sábado e inclusive, domingo e faz um P3R, tá? Imprime a prova e faça daí. tá. Aí na parte do TEC tem lá sobre o material para baixar a prova. Eu entrei e baixei, mas eu vi que tinha duas cores, rosa e cinza, Uhum. que é para começar pela de matemática, né? Isso. E qual que eu inicio? A rosa ou a cinza? Então, assim, o que acontece? A prova tem várias ordens de questões. Então, são 4 ou 5 ordens, que daí eles chamam de cores, né? Tem amarelo, tem rosa, tem cinza, tem azul, né? Para que as pessoas não colhem na prova, né? Então, cada ordem. Então, isso é importante das cores, né? Inclusive, tem lá no material PDF a cor da prova, para o aluno se basear na correção, né? Porque às vezes vai ter uma ordem diferente de correção, de número de questões, porque cada cor tem uma coisa ali, tá? Mas tu pode começar pela. Eu acho que a cinza é o dia 2, tá? Só ver, tem escrito na legenda ali qual que é o dia 2. Começa pelo dia 2, tá? Pra tu sofrer um pouquinho mais. Uhum. Matemática, tu vai É porque eu levar vi de que tinham chorar. duas de matemática, mas que tinham só cores diferentes. Aí foi essa a Então minha pode ser a dúvida. aplicação. Por quê? Porque lá no Drive tem a primeira aplicação, segunda aplicação e PPL, Pessoas Privadas e Liberdade, que é os presos. Os presos também fazem o Enem, tá? E é a mesma Uhum. prova, mesmo nível de dificuldade, mesma coisa. Só que o governo tem esse projeto, né, de deixar os presos fazer. Tanto que às vezes sai no jornal, né? Tal preso passou na faculdade de Direito, né? Então eles podem fazer a prova, podem ingressar na faculdade, né? Então, e para nós são questões a mais que a gente vai fazer, tá? Mas o primeiro momento a gente vai fazer só o principal. Depois a gente vai fazer esse também PPL, segunda aplicação, tá? Então, só na legenda tu vai ver qual Uhum. que é a primeira aplicação, vai estar escrito lá. Ah, era só isso mesmo a minha dúvida, que agora eu vou começar a praticar. Já vi bastante aula. Aham. E tu vai começar a estudar agora, querida? Tu vai começar do zero? Então, na verdade, eu já vinha estudando, mas eu fazia uma mentoria só de redação, porque eu acredito que era uma das minhas maiores dificuldades, e eu tinha comprado um aplicativo para matemática também, que também envolve para a área da medicina. Só que eu não estava conseguindo desenvolver. Quando eu conheci você pelo Instagram, e aí assisti as suas aulas que você fez ao vivo. Depois, quando você abriu a turma, eu ingressei, mas eu paralisei as outras, que eu até vi em E por que outra tu live que trocou, você querida, fez. o aplicativo de matemática, o curso de redação, para fazer só o método ATM? Qual foi o principal motivo que fez você trocar eles pela minha metodologia? Eu não estava conseguindo absorver, então eu tinha as aulas, a professora era até muito bem, ela dava a assistência necessária, mas eu não conseguia reter aquela informação, e eu errava e não acertava, não acertava, e em relação às minhas notas da redação, eu me frustrava, porque em uma eu ia bem, quando eu fazia a outra eu ia mal, eu falava, gente, o que que aconteceu? Eu não Mas tu não usava um consegui botar modelo, isso em tu prática. escrevia na hora ali, tu tinha Exatamente, o modelo pronto. é isso aí. E a mentoria de redação era justamente isso daí. Ela dava aqueles modelos e a gente ia encaixando ele nos temas. Uhum. Então ficou muito complicado, eu não estava conseguindo entender e E tu vê, aprender, eu né? estava Mesmo sendo uma boa copiando. professora, mesmo dando aulas maravilhosas, explicando todos os detalhes, tu não conseguia reter. Tu trabalhava só memória de curto prazo. Exatamente. E aí tu oscilava, tu não tinha uma consistência, né? Isso. Aí eu enfrentei muita dificuldade. O aplicativo de matemática foi uma frustração, porque eu não aprendi nada. Nada. Eu tentei fazer as atividades, eles ensinavam lá, mas não deu certo. Inclusive, estou pagando ainda, porque é um ano, mas eu não vou conseguir utilizar ele por enquanto, que eu vou Muita focar aula, só muita aqui, teoria e pouca prática. muita coisa. E eu preciso iniciar do zero, porque fiquei muito tempo sem estudar. Eu tenho 28 anos e eu já saí da escola tem muito tempo. E eu voltei esse ano agora a estudar. Então, para mim, eu estou pegando tudo do início. Uhum. Que bom, então, querida. Então, foi a questão do método ser prático que fez tu escolher ele. Isso aí. E eu gostei por conta da memorização. Quando eu aprendi os números, né? Inclusive, ao final da sua formatura.
Então, ali foi a virada de chave. Eu falei assim, uai, se eu consigo isso, por que que eu não estou conseguindo? Então, eu acho que é um método mesmo que não está fazendo eu aprender aquilo que eu preciso. E aí foi quando eu decidi deixar de lado todos os outros dois Aham. e ingressei agora nesse e estou só focando nisso. Só que eu já queria começar a praticar, então foi justamente isso que eu estava tentando entrar em contato, porque eu queria botar em prática, mas eu não sabia em que momento que eu começava. Então, querida, faz sábado, faz o tech final de semana, né? Aí tu vê qual que é o melhor horário para você. E aí, segunda-feira, tu entra aqui nós vamos fazer segunda-feira a mentoria, às 7 horas da manhã, daí tu entra aqui para contar o que que tu sentiu, como é que foram as tuas emoções durante a prova. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Então tá, querida, tenha um bom dia de trabalho aí, bons estudos. E se qualquer coisa que tu precisar, pode me chamar e eu vou fazer o máximo aí para poder te ajudar. A única coisa que eu não consigo é estudar por ti. Não, tá ótimo, professor. Obrigada. Bom Até dia mais, tchau, também. tchau. Então veja, né, pessoal, que interessante, né? A Arielle, mesmo fazendo o aplicativo de matemática, a mentoria de redação, mesmo assim ela não conseguiu render nos estudos, né? Então, às vezes, que nem o Einstein falava, né? Insanidade é tu fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então, se você está fazendo, está seguindo a metodologia, já está na metade do ano, e tu continua tentando empurrar aquele método, aquela técnica, aquela mentoria, e não está funcionando, né? Você tem que trocar. Então, isso é importante vocês entenderem, né? Se não está dando resultado, troca. Só que o que acontece? Muitos alunos, eles se culpam, né? Pô, eu sou burro, eu sou incapaz, eu não consigo, né? E às vezes é só trocar o método. Quantos alunos que eu peguei tomando remédio, medicação para dormir, remédio para estudar, remédio para depressão, e às vezes era só o método, era o cursinho, as videoaulas, e só mudando a metodologia de estudo, fazendo questões, provas antigas, estudando o que cobrar na questão, indo para a prática. Só de fazer isso, a pessoa parava de tomar remédio. Óbvio, junto com a orientação médica, né, conversando com o médico, né, a pessoa tinha uma redução dos sintomas e em conjunto ali eles tomavam a decisão de não ter mais aquela medicação, só trocando o método de estudo, né? Então é importante vocês terem essa consciência, tá, pessoal? Então, finalizamos aí o nossa mentoria de hoje, tá? Espero vocês amanhã, 7 horas da manhã. Espero todos vocês, tá bom? Bons estudos aí para vocês. Tamo junto, pessoal. Valeu!